pessoal do Mafei, tudo bem aí com vocês? Nós esperamos que sim, que estejam todos bem aí em casa. Nós somos o grupo do Mitando no Mafei, né, um grupo de encontro entre alunos, gestores, funcionários e professores do Mafei. Nesse nosso encontro, nós daremos continuidade à nossa fala sobre as dicas que foram postadas em relação ao bem-estar da nossa comunidade escolar. E para isso, hoje, nós estamos aqui reunidos com a aluna do 9º ano, a Kathleen Rayane, com a professora de Educação Física do Mafei, a Thaisa Ferreira. Estamos com a nossa coordenadora pedagógica, que é a Michele Pinson, e eu, professor Lucas Facchini, de Educação Física. Para a gente falar sobre as dicas de hoje, né, ao invés da gente falar sobre uma única dica, nós reunimos 3 dicas que estão muito relacionadas, porque elas vão falar sobre a manutenção da nossa saúde, sobre o aspecto da nossa alimentação e da prática de exercícios físicos. Então, eu queria começar conversando com a Michele Pinson, e claro, os colegas têm a liberdade de depois sugerir, comentar, perguntar sobre a questão da alimentação saudável. É realmente tão importante assim a gente ter uma alimentação mais equilibrada? O que acontece quando a gente tem essa melhora no nosso hábito alimentar, Michele? A alimentação saudável, ela aliada com a atividade física, ela mantém o nosso sistema imunológico saudável, né? Nesse momento aí, eu acho que é muito importante para a gente. Pensando na atividade física, eu acho que a gente pode começar com pequenas tarefas domésticas e não permanecer muito tempo, por exemplo, numa única atividade. Como agora a gente está nesse período online, a gente estuda sentado na frente do computador, do celular, ou ficar mais tempo em casa, assistir televisão por muito tempo, fazer um intervalo aí de alongamento, né? Melhora a nossa disposição, né? E evita aí que a gente fique no sedentarismo. Para praticar atividade física, não necessariamente precisa ser só dentro de casa, mas como a gente está nesse período de pandemia, se sair, for fazer uma caminhada, uma corrida, evitar as aglomerações aí, usar máscara, o calçado que usar fora de casa, deixar na porta, né? Evitar entrar com ele. E assim, pensando ainda na atividade física, que a gente pode improvisar dentro de casa usar o peso do nosso próprio corpo ou improvisar alguns acessórios, né? Para usar de peso, de repente, o quilo de açúcar, o saco de arroz, o amaciante, que são coisas que têm entre 1 e 5 quilos. E pensar em 150 minutos aí, semanais de atividade, inicialmente. Isso dá mais ou menos umas 4 horas, dividir isso durante o dia também, né, durante a semana, é interessante. Estabelecer, acho que metas, eu acho que a palavra de ordem é que você respeite os seus limites, né, e se coloque no seu próprio ritmo. Pensando em atividades físicas dentro de casa, tem aí a gente pode fazer elevação de pernas, flexão de parede, agachamento, abdominal. Falando assim é difícil assim, demonstrar, mas existem vários vídeos na internet que a gente pode estar acessando. Agora, com esse período também, muitas pessoas contribuíram. E também a Organização Mundial de Saúde fez um guia para a gente seguir. Então, se vocês procurarem, tem lá Guia Prático de Atividade Física da Organização Mundial de Saúde, que também dá várias dicas aí para a gente se manter saudável nesse período de pandemia. Agora, entrando aí na questão da alimentação, como eu disse que são 2 assuntos que não dá para se separar, ele melhora, se você aliar o exercício físico e a alimentação, você vai melhorar a sua disposição, vai prevenir as doenças e vai controlar o seu peso. Eu acho que a primeira dica aí de alimentação para você se manter saudável seria tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Mantenha a hidratação do nosso corpo, ajuda no fluxo de oxigênio, então não precisa ser necessariamente água. Eu não gosto de tomar água, não consigo tomar 2 litros de água. Misture algum chá, desde que você não adicione o açúcar, você pode dar uma saborizada, colocar hortelã na água, limão, tudo é válido, assim, desde que não tenha o açúcar, né? E diversificar a alimentação, porque os alimentos, cada um tem sua propriedade, então a gente precisa um complemento ou outro. Então, diversifica legumes e verduras.
E as carnes, né? Carne, peixe, frango, cada um com a sua propriedade, procura variar durante a semana, dispensando um almoço, janta, né? Café da manhã inclui aí queijo, ovo, iogurte, uma fruta também é interessante, porque as frutas também têm fibras e cada uma tem os seus benefícios, as suas vitaminas, né? Então também é interessante aí ter um grupo de pelo menos 5 frutas diversificadas aí durante, né, a semana, você conseguindo alternar. Pensando em restrição do que não é legal a gente estar ingerindo aí. Acho que o sal, ele não é amigo, né, não é o nosso aliado, então procurar evitar o consumo, diminuir. E aqueles temperos que já vem pronto, né, como a gente conhece aí pelo nome de quinor, sazon, evita esse tipo de tempero. Ah, mas o que eu vou colocar? Cebola, alho, salsinha, coentro, tudo que é natural é bem-vindo. Então, exclui esses temperos que são industrializados e coloca os outros que são naturais. Às vezes, fazer uma hortinha em casa é uma boa dica aí nesse período que a gente está mais tranquilo. Dá para fazer em vaso, salsinha, manjericão, dá para colocar ter no vaso, a hortelã também. Então, acho que fica aí a dica que dá para investir nesse outro lado. E pensando também em restrição, acho que o açúcar, a gente sabe que sal e açúcar, né, dá um tempero para aquilo que a gente está ingerindo, mas também não é legal que seja em excesso, e o açúcar, ele é aliado à gordura, ele faz muito mal para o nosso organismo. Então, por exemplo, doces, geralmente quando a gente come, vai uma torta holandesa, um brigadeiro, sempre está associado a gordura e açúcar. Isso, né, em excesso é ruim. Ah, não posso comer? Não, restrição, se for realmente não possa, é muito ruim. Então, assim, coloca um limite. Ah, eu vou comer um doce no final de semana. Eu vou comer um doce, sabe? Procure evitar que isso seja uma constante. Hábito, deixa para os alimentos saudáveis e deixa o que não pode como exceção aí. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que eu tenha. Vocês aproveitem as dicas. E aí, depois vai vir a minha amiga aí, a Kathleen, para poder dar mais dicas aí da alimentação, de como a gente pode variar esses alimentos e como a gente pode inovar e pensar aí de uma maneira criativa na cozinha. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Michele. Muito bom realmente a gente pensar nesse equilíbrio, né? Acho que é nesse ponto que você toca, né? Você não precisa se restringir em relação à alimentação. Basta você conseguir entender que é necessário um equilíbrio, né? Se você jogar demais para um lado, você vai acabar tendo algum prejuízo em relação à sua saúde. Então, tentar um equilíbrio nessa alimentação, inclusive aliando ele à prática de atividade física, também é fundamental. Eu queria chamar então a Catherine, né, já que a gente terminou essa etapa falando sobre alimentação, sobre o uso desses alimentos, para que a gente pudesse comentar um pouco mais sobre a nossa dica que fala sobre testar dons culinários, né, Catherine? Como é que funciona? A gente tem mesmo que experimentar na cozinha? Bom dia, gente. Então, eu acho que sim, sabe? No meio dessa pandemia, a gente acaba nem fazendo nada, né? Então, a gente opta por comer. Só que a gente come demais, né? Porque a gente acaba engordando até demais. Enquanto tem gente emagrecendo, gente, eu perdi a noção dos meus quilos já. E, bom, eu comecei com essas experiências de testar os meus dons culinários com a minha mãe, né? É uma bagunça todo dia, né? A gente não chama nem de dons, a gente chama de experiência, porque se der certo, tá bom, ainda dá pra comer. Se der errado, aí é uma experiência muito ruim. Pelo menos a gente já vai saber que não vai poder fazer de novo, né? Bom, a gente tá fazendo tanta coisa. É pudim, é bolo, é torta, é bolo salgado. Tem coisa que eu nunca nem tinha. Eu não sabia nem fazer estrogonofe. Eu aprendi esses dias. E também feijoada, essas coisas. E, tipo, eu fui inventar de fazer Doritos. Ficou horrível, horrível de verdade. Eu falei assim, agora eu entendi porque eu tô engordando, eu só faço besteira. Eu coloco coisa que não é pra colocar na receita. Eu falo, a receita é minha, eu vou colocar o que eu quero. Mas não dá certo, sabe, gente? E segue a receita certinha. Se o bolo tem que colocar 3 ovos, põe 3 ovos. Não inventa de colocar 4 porque quer que fica maior, não, que vai ficar horrível. Vai ficar o bolo com gosto de ovo, não vai ficar com gosto de bolo, não. Bom,
também tem como, ó, além da experiência, você também tem um pouco de afeto com a família, né? Porque, tipo, na minha casa só eu e minha mãe. Então, tudo que eu faço, minha mãe tá junto. Agora, se numa família que tem muita gente, imagina a bagunça que deve ser a cozinha. Imagina, é farinha pra cá, é carne pra lá. Imagina a bagunça. Deve ser uma bagunça, mas deve ser muito maravilhoso. Mas também tem que tomar cuidado, não colocar, tipo, muito sal, como ela disse, porque ele não é nosso amigo, nem muito açúcar, por conta que pode engordar também, ter problemas de saúde, porque você tá numa brincadeira colocando muito sal, você pode ter pressão alta, você pode ter diabetes, colesterol, todas essas doenças que também são sérias por conta da comida. Não é, ai, tipo, só se divertir também, tem que ter noção do quanto que você tá pondo. Por isso que eu falei, não vai colocar 4 ovos para deixar o ovo maior, o bolo maior. Você tem que colocar na quantia certa também. Mas eu acho que é mesmo isso. A gente tem que aprender e ensinar também, porque tem coisa que eu não sabia que eu ensinei para minha mãe, não que ela me ensinou, coisas que ela sabia, que não sabia que eu ensinei para ela. O bom dessa pandemia tem um lado ruim e o bom. O bom é que a gente vai aprender coisas diferentes. A gente ensina, a gente aprende, a gente faz coisas novas, divertidas. Às vezes dá meio errado, porque a gente também, né? Mas o bom de tudo isso, eu acho que o bom de tudo isso realmente é a união. Essa pandemia veio muito para dar empatia às pessoas, porque tinha gente que não pensava, né, nas outras pessoas, pensava só nela. Tipo, eu não vou falar, ai, eu pensava assim, não, lógico, no começo da pandemia eu falava, isso não, é só uma gripinha, parecia o Bolsonaro, né, falando, é só uma gripinha, só. E quando eu fui vendo que realmente, tipo, tava muita gente morrendo por conta disso, então eu falei, é um momento muito de empatia mesmo. Se eu não quero que aconteça comigo, eu não vou sair para não prejudicar o próximo. E esse negócio de ficar em casa acabou fazendo experiências malucas, né? E é isso. Valeu, Kathleen. Acho que você traz aspectos muito importantes, né? O que você comenta, nem toda experiência vai dar certo, né? Do que a gente vai fazer. Até por isso é teste os seus dons culinários, né? E não afirme seus dons culinários. Mas, com certeza, a parte mais importante é o que você ressaltou de estar junto com as pessoas, né? Essa relação, principalmente na cozinha, faz com que nós, que somos brasileiros, né? Temos muito essa relação de afetividade com o outro pela comida, né? Então, aprender receitas, trocar experiência, o estar junto, né? Fazer bagunça, arrumar as coisas, comer junto, é algo que muitas vezes, até quando a gente não estava nessa situação de pandemia, a gente não dava valor. Então, agora a gente consegue estabelecer também o valor de estar junto nessa oportunidade que nós tivemos a partir da pandemia. É o que a gente comentou até um pouquinho antes, né? Enxergar o copo meio cheio e não só o copo meio vazio. E aí, para finalizar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para a professora Thaisa Ferreira, que está aqui conosco. Professora Thaisa, eu queria saber o seguinte: como é estar com a criançada, porque você tem um filho adolescente, como é fazer atividade física e como é esse hábito de cozinhar junto, né, de ter a criançada envolvida nessas atividades do dia a dia aí para você. Queria que você comentasse um pouco para nós aqui. O que diz aqui, ó? Escrito aqui, ó. Tá vendo como é que é ser mãe de adolescente? Eles falam junto. Então, oi para todo mundo. É o seguinte, o meu filho passou a ajudar a fazer as comidas. E eu achei muito bom, porque como ele tem a seletividade alimentar, ele passou a comer o que ele estava fazendo. Antes ele só comia arroz e feijão, não colocou nada além disso na boca. De comida mesmo, né? Então, ele experimentou purê de batata, ele já experimentou purê de mandioquinha, comeu batata doce, tudo que ele não comia. E a questão da atividade física, eu estou achando muito bom, porque meu filho, como toda essa geração, é a questão do videogame, celular e tablet, totalmente eletrônico. E a criança vai fazer aniversário e me pediu uma bicicleta. E disse ainda que vai para o parque. E tem que ir para o parque. Então eu falei, olha, estou tendo até consciência. Então essa pandemia fez bem, porque o máximo dele era andar dentro do shopping. Porque ele andava de skate também, mas como fica muito perigoso, né? Ficar indo dos parques públicos,
Aí agora diz que tem que ir de bicicleta, porque ele já é grande e ele pode andar pelas ruas, pela ciclovia, e tem bastante coisa para ele fazer. Ele precisa de bicicleta. Acho que todos deveriam entrar nessa onda aí de bicicleta, que, como quase todos, né? A pandemia deu o excesso de comida e a falta de atividade deixou umas sobras aqui, né? Então vamos todo mundo queimar. Nossa, valeu, Thaisa. Acho que é isso, pessoal. A gente tem que pensar justamente nessa relação de equilíbrio. Quando a gente pensa, né, em processo de emagrecimento, né, ou de engordar, é uma fórmula que não tem segredo, né? A gente tem que pensar em que nós estamos ingerindo, né, no alimento, tanto em quantidade quanto na qualidade desse alimento, e entender como é que ela vai fazer o balanço. Se você está ingerindo muito mais do que você está gastando, não tem segredo, vai engordar. Se você está gastando mais, né, ou equilibrando, né, o seu gasto com aquilo que você está ingerindo, você vai conseguir manter o seu peso ou emagrecer. Então, a gente fica, às vezes, muitas vezes atrás de fórmula mágica, dieta do não sei o quê, dieta daquilo, e esquece que é uma questão simples, que nós precisamos, na verdade, estabelecer uma alimentação equilibrada e uma rotina que contemple atividade física, né? Então, nesse sentido, não tem segredo. Nós agradecemos muito que vocês tenham nos acompanhado durante esse nosso encontro. Queria agradecer a Kathleen, a Thaisa, a Michelle por estar conosco e dizer que na próxima semana, na verdade, até mesmo nessa semana, acredito, a gente vai ter um outro vídeo falando sobre as nossas outras dicas e esperamos que vocês continuem nos acompanhando. Espero que todos fiquem bem, se cuidem aí em casa e a gente retorna numa próxima. Até breve. Valeu! Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.